Preciso te atualizar sobre o Flamengo, que pretende contar com o lateral direito Danilo, da Seleção e da Juventus, já na metade desse ano. Te atualiza também sobre o Flamengo, que conseguiu vitória importante para ter seu estádio próprio. Queria fazer uma comparação importante em relação a salários de Flamengo e Palmeiras, quem gasta mais. E Maurício, que saiu vaiado no Internacional, isso aumenta as chances dele deixar o clube, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio há 24 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é uma triste coincidência. Matias Vinha, Marlon Freitas e Kahneman sofreram batidas na cabeça, concussões, e precisaram ser substituídos. E aí fez-se valer aquela nova regra do Campeonato Brasileiro que permite aos clubes uma sexta substituição em caso de lesões na cabeça. Esse benefício é dado para o clube que teve o jogador machucado, além do seu adversário. Bora falar também que o mascote do Atlético Goianiense foi dedurado pelo árbitro André Luiz Policarpo. Jogo muito polêmico entre o Atlético Goianiense e Flamengo. Rubro-negro venceu. Rubro-negro carioca venceu por 2-1 com pênalti convertido pelo Pedro depois de uma cotovelada sofrida pelo Bruno Henrique. Muita reclamação e até o mascote do Atlético Goianiense xingou o árbitro. Ele foi relatado na súmula e deve pagar uma multa. Para fechar o giro de notícias, contar que o Manchester City insiste em Lucas Paquetá e pretende acionar uma cláusula que existe no contrato do meia brasileiro com o West Ham para adquirir o jogador em definitivo na metade do ano. O detalhe é sobre o valor da cláusula. Você imagina, tem a cláusula, vai ficar um valor baratinho, né? Errado. 545 milhões de reais. Paquetá que soma 37 partidas, 8 gols e 7 assistências na atual temporada. E ainda há quem diga que o Paquetá é ruim de bola, hein? Bora falar agora sobre o Flamengo. E o rubro-negro insiste na contratação do lateral direito Danilo. Com um detalhe importante, essa informação nem é nova. O que eu vou contar a partir de agora é que tem uma importância legal. O Danilo tem contrato com a Juventus até junho de 2025. E eu e todos os outros jornalistas que já havíamos noticiado essa história do Danilo, imaginávamos que o Flamengo estava preparando o terreno para contar com o Danilo assim que ele deixasse a Juventus na metade do ano que vem. Não é isso. O Flá gostaria de contar com o Danilo já, a partir da metade do ano, a um ano do fim do contrato. Rubro-negro recebeu a informação de que a Juventus vai passar por uma reformulação grande, importante dentro do seu elenco, e jogadores mais caros e veteranos serão convidados a buscarem outros rumos, ainda que tenham vínculo, caso específico do Danilo, jogador de 32 anos de idade, ele completa 33 na metade desse ano. Importante contar que o Danilo tem um dos maiores salários do futebol italiano e vai precisar se adequar a uma realidade diferente com a camisa rubro-negra. Lateral direita que tem sido um problema para o Fla. Hoje o Moreira e também o Wesley são as alternativas. Só para completar sobre o Flamengo, o Carlinhos vai vestir a camisa 22, novo reforço rubro-negro, fica à disposição do Tite para a estreia no Brasileiro já nesse final de semana. Enquanto isso, o Renier, jogador formado na base do Flamengo e que vive boa fase no Frosinone, time da Itália, ele afirmou a um jornal de lá que não descarta um dia, que não vai ser tão distante assim, voltar a vestir a camisa do Flamengo. Você, torcedor rubro-negro, gostaria do Renier de volta? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Quero falar agora sobre Flamengo e Palmeiras, que são de longe os clubes que mais gastam com o futebol. Queria repercutir uma frase que o Bruno Spindel, o gerente executivo de futebol do Flamengo, concedeu nos últimos dias. Ele disse, entre outras coisas, que já tem clube gastando tanto ou mais do que o Flamengo em relação a salários. A frase especificamente é essa, abre aspas, Inter, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo têm folha de pagamentos nos níveis ou até maiores do que as do Flamengo, fecha aspas. O que eu fiz? Me baseei naquilo que já foi divulgado em relação ao balanço de 2023 para provar que isso está bem longe da realidade. O Flamengo segue sendo aquele que mais gasta, embora com o Palmeiras se aproximando. De acordo com o balanço já divulgado pelo Flamengo referente ao ano passado, o Flamengo gastou com o seu departamento de futebol 849 milhões de reais no ano passado. O Palmeiras gastou com o seu departamento de futebol 697 milhões. Já em relação a salários, os custos do Flamengo giraram na casa dos 463 milhões de reais, os do Palmeiras 404 milhões. Se a gente dividir por 13 e colocar um percentual das férias, dá para dizer que a folha do Flamengo se aproximou no ano passado de 35 milhões de reais por mês.
a do Palmeiras ficou na casa dos 30 milhões de reais mensais. O Flamengo e o Palmeiras aumentaram suas folhas em relação a 2022, mas o Palmeiras aumentou mais do que o Flamengo. Rubro-negro tinha uma folha de 33 milhões, saltou para 35. A folha do Palmeiras, que era de 26 milhões e 300 mil, foi para 30 milhões de reais. No ano de 2022, as folhas após Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras, eram do Corinthians, 25 milhões e meio de reais, do Atlético Mineiro, 18 milhões e 800 mil e do São Paulo, 17 milhões e meio de reais. Importante contar que nem Corinthians, nem Atlético, nem São Paulo divulgaram todos os detalhes da folha de 2023, ou melhor, do balanço de 2023, para que a gente possa incluir também o custo de salário desses times no ano passado. Quero falar agora sobre Maurício, que viveu situação inusitada e complicada na vitória do Internacional no último sábado contra o Bahia, estreia do Colorado no Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Beira-Rio e durante a escalação do time, feita pelo alto-falante, o Maurício foi o mais vaiado entre todos os jogadores do Internacional. Cena se repetiu com o estádio mais cheio e no final da partida, quando ele saiu, na oportunidade, o Internacional já vencia por 2-1 contra o Bahia. O Maurício até participou com assistência no primeiro gol, vitória de virada do Colorado. Nem isso foi capaz de evitar vaias ao Maurício. Atleta que é pretendido pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Bahia, Botafogo, Flamengo, enfim, não faltam pretendentes. Mas é exatamente pelo barulho feito, especialmente pelo staff do jogador, que o Maurício vem colecionando vaias. Na semana passada, inclusive, surgiu a notícia de que ele teria pedido aos dirigentes do Internacional para deixar o clube. O Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, adotou um tom diferente. Ele disse o seguinte, abre aspas, esses dias falaram que o Maurício pediu para sair. Perguntei sobre isso para as pessoas aqui de dentro e ninguém me confirmou essa história, fecha aspas. De qualquer forma, o clima vai ficando ruim para o Maurício, que recebeu proposta oficial do Palmeiras. Contei para vocês com exclusividade essa informação no fim de semana. Essa proposta havia sido feita em janeiro, o Internacional recusou e desde então não existe uma nova proposta. A tendência é que o Maurício fique até o meio do ano. Quero fechar o vídeo para... Tem mais duas informações, não é para fechar não. Primeiro eu quero contar sobre o Flamengo, que avançou de forma importante para a construção do seu estádio. Você sabe, né, que o Flamengo está decidido a construir um estádio para mais ou menos 80 mil pessoas, ao custo de mais ou menos 1,5 bilhão de reais. O plano A do Flamengo é construir esse estádio no Gasômetro, terreno na região central do Rio de Janeiro, próximo a São Januário, próximo ao Maracanã, próximo ao estádio do São Cristóvão. Esse terreno pertence à Caixa. Há uma dificuldade grande entre Flamengo e Caixa em relação a valores. E havia um outro problema, a aprovação da prefeitura, que entendia que em relação a trânsito, em relação ao terreno arenoso, esses dois pontos seriam duas grandes dificuldades. Pois bem, nessa sexta-feira, o prefeito do Rio, o Eduardo Paes, mais um deputado, além do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e seu vice, Rodrigo Dunche, se reuniram. E a prefeitura deu ok para a construção desse estádio, para o andamento do projeto. Então, uma das dificuldades foi superada, agora o Flamengo precisa se resolver em relação à Caixa. Grande diferença é financeira. O Flamengo está disposto a pagar 250 milhões de reais pelo terreno, a Caixa pede 400 milhões de reais. Tá aí, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações essas atualizadas do mercado da bola. O Flamengo que tem interesse aí em Danilo. E será que Maurício pode pintar no Flamengo? Será? Parece que ele não vai mais continuar aí no Internacional. Foi muito errado, enfim, ninguém sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Não é informação, é uma sugestão. Então a gente fica ligado aí no que está acontecendo no dia a dia aí. Outra questão aí, ressaltar a vitória aí do Flamengo ontem pelo placar de 2-1 sobre o Atlético Goianiense, jogo que foi feito em Goiás. O Flamengo saiu na frente aí com o marcador, com um belo golaço na verdade aí, de De La Cruz de falta, que foi lá na cachola. Simplesmente o goleiro não pôde fazer nada, tirou a coruja do local, espantou para o outro. O Atlético Goianiense foi para cima, conseguiu o empate, teve um pênalti a favor deles ali, muito louco, pênalti louco, e o cara perdeu. E aí lá no finalzinho, o Bruno Henrique sobe com o zagueiro do Atlético Goianiense e tomou uma cotovelada na cara, pegou na boca, rasgou a boca dele. O Bruno Henrique postou nos stories, né, em seu Instagram, a marca da cotovelada que ele sofreu. E resultou no pênalti, a qual foi convertido pelo Pedro, marcando em mais um gol
artilheiro aí do ano, né? Bastante gol aí com a camisa do Flamengo. E o Flamengo aí, um dos líderes do campeonato, assim como o Atlético Paranaense, que venceu o Cuiabá por 4-0, está na ponta por questões aí de saldo de gol. O Cruzeiro vem na vice-liderança por questões apenas de 3 gols a mais. O Flamengo fez 2, então o Cruzeiro tem 3 gols pró. Vem na segunda colocação. Assim vem o Flamengo em terceiro colocado. E o Vasco logo atrás, não, o Internacional, né? Logo atrás, em quarto. E o Vasco atrás do Internacional, em quinto. Esses são... o Ceará também, o Fortaleza também está em sexto ali. Todos, do primeiro ao sexto, se não me engano, estão todos eles com a mesma numeração de 3 pontos no campeonato iniciado. Os times estão aí embalados aí para poder começar. Lembrando que entre a 7ª e 8ª rodada vai começar a se desenhar o campeão. Eu creio assim, quem disparar da 7ª rodada para frente pode ser o virtual campeão da competição. Você ficou contente com o jogo de ontem? Acredita que o Flamengo vai disparar da 7ª rodada para frente para se tornar o campeão brasileiro? Deixe aí no comentário a sua opinião, porque ela é importantíssima demais. Então eu vou agora ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.